Olá, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a 123 Agu, o podcast que quer impulsionar você a começar. Começar na carreira, começar algo novo, algo que está no seu coração, simplesmente comece. E para isso eu trago sempre pessoas que são inspiração na minha vida, das pessoas que as acompanham e vai ser na sua vida também, eu tenho certeza disso. Hoje, uma responsabilidade tremenda, viu? Eu recebi quando fiz esse convite para essa minha convidada, porque ela tem uma legião de fãs que estão com certeza se conectando agora, entrando aí ao vivo, e estão loucas para acompanhá-la. Então, eu quero apresentar essa minha convidada, que é linda, é uma mistura de leveza, coragem, determinação. E eu quero dizer para ela que eu sou muito fã dela, e ela que é dentista, ela que já teve um estúdio de sobrancelhas, ela que trabalha com harmonização facial, que é influenciadora, que construiu o seu próprio espaço dentro da internet e um cantinho muito acolhedor para nós que somos suas seguidoras, porque eu sou sua seguidora fiel. E então eu quero te dizer que você seja muito bem-vinda, Maria Bruna. Vai ser maravilhoso estar com você aqui hoje. Renata, muito obrigada pelo convite. Você não sabe a honra que é estar aqui com você. Você que é uma mulher que eu também admiro bastante. Estou muito feliz por nossa movimentação na internet. Minhas seguidoras ficaram super felizes de eu estar aqui dividindo esse espaço com você, falando um pouquinho, divulgando, aliás, compartilhando algumas experiências, e tem muitas coisas que elas querem saber e a gente vai estar falando hoje. Não, hoje a internet vai parar, porque essas meninas prometeram tudo e eu tenho certeza que elas vão entregar mais um pouco do que elas prometeram, viu? Olha só, Bruna, me diga uma coisa. Você tá pronta? Porque hoje a gente vai falar sobre tudo. Tô tentando, sabe? Assim, tô tentando. Tô um pouco nervosa, mas eu vou tirar isso aqui como se fosse o nosso bate-papo, igual aquele que a gente já teve uma vez no café, pra tentar ficar mais tranquila. Exatamente. A gente se conhece, a gente é contemporânea de escola, eu sou um pouquinho mais velha do que ela, mas eu me lembro muito de você, da época do Cristo Redentor, na época de escola, e a gente se perdeu, né, na vida, e a internet que nos aproximou. Isso. A gente começou a se seguir, eu comecei a segui-la, acompanhá-la naquele período que a gente vai falar do cronograma capilar, e depois nos aproximamos, uma afinidade, um match, né? Assim, a gente tem muitos pensamentos comuns e sentimentos, acho que um jeito de ser também. Então, a gente se conectou muito bem. Teve essa conexão, né? A gente só teve um encontro presencialmente, né? Que foi naquele dia no café. Mas a internet faz justamente isso, né? E você participa dos meus melhores amigos, que as meninas tanto amam. E lá é aquela rede que a gente acaba se sentindo amiga mesmo, próxima, além dessa parte virtual. E eu acho que não só você, mas como as outras que estão lá, acabam se sentindo tão próximas a mim, que eu tenho como amigas de fato. Sabe? Bom. A gente foi para tomar um café da manhã, minha gente. Eu acho que se estendeu até o meio da tarde. Foi uma conversa longa, mas foi maravilhoso. Um papo que eu super recomendo. Então, hoje vai ser vida, carreira, profissão, posicionamento de marca na internet e muitos assuntos pessoais também. Eu sempre pergunto, tá, para os meus entrevistados, tem alguma coisa que vocês não queiram falar de jeito nenhum? E a Bruna disse hoje, não, pode falar, pode perguntar tudo. Pergunte tudo que as meninas merecem saber. Eu digo, pois então, agora deixa comigo, né? Tá pronta? Tô pronta. Eu quero começar te entregando logo essa lembrancinha. Eu vou te entregar agora, deixa eu te explicar, porque ela vai ser útil para o podcast. Então, eu te dou e tu já me devolve. Você vai ver, você vai Obrigada, entender. Viu? E eu amo quando vem isso aqui, ó. Isso me pega, esses detalhes, esses mínimos detalhes me pegam. Eu amo quando eu recebo algum mimo e vem com cartinha, porque eu leio e guardo todos, tá? Eu vou ler depois, tá? Tá certo. 1, 2, 3, Agu. Obrigada. Vai ter muito café hoje? Minha filha, porque quando você levanta a xícara de café, a gente já sabe e que hoje vem não coisa vai, boa. E hoje não vai dar nem pra soltar uma fofoquinha aqui, ó. Porque, ó. Tá muito comprida. Me vê aqui que eu vou colocar. Minha gente, eu vou servir pra você, Bruna. Não sei se você já conhece esse cappuccino da Nosso Granel. Eu já divulguei aqui só porque eu amo. Ele é maravilhoso. Quero que você prove, depois você vai me dizer, viu?
pode ser bem sincera, mas assim, eu sou suspeita em falar. Acho ele maravilhoso, é um energético, mas você vai ver, é muito saboroso. Vou colocar aqui, já tá limpinha, viu? Eu lavei, não se preocupe não, tá tudo certinho. Então, você vai Um ver. cafezinho para dar uma relaxada, né? Exatamente, a gente precisa, né? Para entrar no clima aqui do Isso. bate-papo. Então, vamos lá. Você já trilhou muitos caminhos, né, na sua vida. Eu sempre brinco dizendo, a Maria Bruna, ela é interestadual, intermunicipal. Minha filha, ela roda, ela anda de verdade. Quem anda é ela. E eu acho que isso começou muito lá atrás, né? E por isso que você conhece tanta gente, Muita tantos lugares, você é tão querida. E é uma coisa muito do presencial, né? Do convívio. E eu queria saber onde foi que tudo começou. Quem é Maria Bruna? Como é que se fez, né? Essa pessoa tão multifacetada. Renata, uma vez eu parei para analisar a minha trajetória, sabe? De como eu tenho, minha mãe é uma pessoa tão tímida e eu sou uma pessoa tão solta, desinibida. E eu lembrei da minha infância, sabe? Porque minha mãe é muito tímida, extremamente tímida, assim, ao extremo. E ela sempre nos incentivou a participar de atividades na escola, porque ela achava que a gente participando, a gente não ia ficar pessoas tão tímidas. E ela sempre incentivou a participar das danças no colégio, das quadrilhas, fazer esporte, porque ela achava que fazendo essas atividades, isso ia fazer com que a gente não fosse pessoas mais soltas, tivesse mais liberdade de sair, de chegar, que ela não é uma pessoa assim. Então ela sempre incentivou. E aliado a isso, eu sempre tive no colégio professores que sempre me colocaram, encheram minha bola. Eu tenho uma professora que eu lembro dela até hoje, que é Márcia Padilha, é o nome dela. E ela sempre me enaltecia muito. Eu sempre gostei de dançar, por incentivo da minha mãe, dançava muito em casa e dançava muito na escola. E ela me incentivava muito. E todas as apresentações, ela me colocava na frente. E ela sempre enaltecia muito essas minhas habilidades. Ela me deixava uma pessoa tão segura, tão certa de quem eu era, que isso também passava para os outros alunos. Então, assim, eu acabava me tornando, acabava sendo uma pessoa popular no colégio, que todas as pessoas contavam comigo, faltou uma pessoa para dançar em uma turma, chama Maria Bruna. Alguém, tá faltando uma coreografia aqui, ó, a Maria Bruna entende, chama Maria Bruna. Então, assim, os professores e os alunos me davam essa liberdade para eu ser quem eu era. E eu fui crescendo, fui sendo uma pessoa que sempre tinha movimentações, tanto na minha turma, em outras turmas de pessoas mais velhas, sempre consegui me comunicar bem com pessoas até mais velhas que eu. E isso você fala na escola em Bom Conselho? Em Bom Conselho, Que em Bom legal. Conselho. E eu até lembro de uma situação, e isso fez com que eu me tornasse muito segura. Eu lembro até de uma situação que tinha umas meninas mais velhas no banheiro da escola, que foi no auge daquelas canetinhas do delineado que tornou a ser canetinha. E era da revista da Avon. Aí alguém tinha comprado lá e elas estavam tentando passar no olho. Eu nunca tinha visto e alguém falou, olha, Maria Bruna sabe. Foram na minha sala, isso já no recreio. Estão te chamando lá no banheiro, pra tu ensinar a passar a canetinha. Eu nunca tinha nem visto, eu só fiz pegar. Eu disse, eu sei passar. Aí comecei a passar, e foram essas coisas que autoconfiança, essa né? autoconfiança que eu tinha, que eu fui aprendendo a ter, que as pessoas transferiram para mim, sem eu nem saber que tinha. Então, eu acredito muito que essas palavras positivas, que tanto a minha mãe falava, as professoras falavam, me fez tornar uma pessoa muito popular em todos o meio que eu convivo, em todas as fases da minha vida. Você sabe? É fruto dessa confiança dessa que confiança. depositaram em você, Quando né? criança, desse ambiente, dessa posição que me colocaram desde criança. De, ela consegue. Não, Maria Bruna faz, ela consegue. E assim eu fui crescendo e através disso eu acho que eu consigo levar a vida de uma forma muito mais segura, sabe? Eu tenho uma visão muito, muito ampla da vida, de muita confiança. Que
todas as dificuldades, eu sempre acho que é E você é que muito tem que passar. positiva, né? Isso. Isso é algo que você transmite muito na sua rede social, Sim. principalmente lá nos Melhores Amigos. Você é muito positiva e autoconfiante mesmo. Sim. Você sempre acredita que tudo vai dar certo E que eu consigo fazer. que você consegue. Eu consigo. Eu não dependo de ninguém pra nada, assim. Eu sempre gosto de me virar sozinha. Até as pessoas mais próximas dizem que é um lado meio másculo que eu tenho, de ser muito, de fazer, sabe? Independente, eu sempre faço. Eu sempre dou um jeito, eu sempre vou atrás, eu sempre tô na frente para tentar resolver tudo. E aí, depois de Bom Conselho, dessa parte da escola, você foi para Palmeira. O colégio que eu sempre estudei, ele era até a 8ª série, um colégio particular da minha cidade. Então, quando alguém queria uma escola melhor, particular, ou ia para um colégio que tem lá na minha cidade, que tem primeiro, segundo, terceiro, mas o meu colégio tinha uma rixazinha com esse outro colégio, e as minhas melhores amigas passaram no antigo Cefet. Sim. E eu não queria fazer a prova do Cefet, porque envolvia muita matemática, eu não sou das matemáticas não, viu? Aí eu não queria fazer de jeito nenhum, e as minhas melhores amigas, que eu tinha 2 melhores amigas que eram gêmeas, passaram, e eu fiquei muito triste, porque eu tinha que estudar nesse outro colégio, que era o colégio que era brigado com o meu. Aí as minhas amigas passaram, vieram para estudar em Palmeira, e eu fiquei, poxa, eu queria tanto que elas ficassem aqui, mas fazer o quê, né? Aí eu ainda estudei 1 ano lá em Bom Conselho, não consegui me adaptar, e queria pelo menos vir no ônibus com as minhas melhores amigas. Aí eu comecei, aí teve uma vez que eu vim para uma tia minha, tem uma irmã aqui em Palmeira, e eu tava na casa dela e ela vinha ela vinha visitar essa irmã dela aqui, e eu vim. Tava até tendo uma corrida de jegue, que eu acho que acabou lá em Palmeira. Eu fui, menino, eu achei super engraçado. Eu adorei a cidade, assim, pelo pouco que eu vi, alguma coisa me chamava. Você tinha quantos anos? Eu tinha, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. E alguma coisa ficou... Marcou, né? Não, alguma coisa... Eu sempre fui de muita intuição, e alguma coisa me puxava para essa cidade. Eu fiquei com a cidade na minha cabeça. Já cheguei em casa falando pra mãe, ano que vem eu vou estudar em Palmeira, Aí manhã disse, menina, tenha quieta. Aí no outro colégio que eu fui estudar, que foi só o primeiro ano, tinha 2 amigas que também falavam do Colégio Cristo. E elas falaram, não, ano que vem a gente vai mudar. Vamos pro Cristo, não sei o quê. E foi quando elas falou do Cristo, que era o melhor colégio, não sei o quê. Eu já coloquei na minha cabeça. E eu sou uma pessoa assim, quando eu falo uma coisa, não volta. Eu não volto. E eu coloquei na minha cabeça, e eu já tinha ficado com a imagem da cidade na minha cabeça, e eu disse, não, eu tenho que estar nesse colégio. Aí minha mãe tem mercado. Aí as férias inteiras, trabalhando, minha filha, fazendo a boa filha, ajudando manhinha, pra quando eu fosse... Não, manhã, quando fosse pedir, já quando tinha... Quando fosse a matrícula. E eu ajudando manhinha nas férias todinha, aí consegui fazer a cabeça de manhinha. As meninas não foram, eu vim sozinha, sem conhecer ninguém. Na época... tinha o ônibus da prefeitura de Bom Conselho que vinha deixar os alunos na Palmeira de Fora, por conta do Cefet, que hoje é o IFAL, né? Vinha deixar os alunos no Cefet, aí a logística, como é que você vai para Palmeira, estudar em Palmeira? Menina, olha, tava dando tudo tão certo, que nesse ano, a mãe de um grande amigo meu tinha ganhado as eleições e era prefeita. Aí eu fui falar com ela. Ai, minha filha, aí a sorte que tinha umas professoras que também eram de Bom Conselho e trabalhavam em Palmeira. Ela fez, não, vai ter que mudar a rota e ele pega vocês lá em Palmeira. Aí eu vinha, né? Ele vinha de ônibus até Palmeira e depois saía do colégio e ficava numa esquina lá em Palmeira. Numa padaria, e ele me buscava e eu ia para Bom Conselho. E assim foi que eu conheci muitas pessoas de Palmeira. Mas chegou sozinha de Bom Conselho. Cheguei sozinha, cheguei no Cristo, sem ninguém. Nunca tive medo de chegar sozinha. Porque você já tinha aquela autoconfiança que você desenvolveu na infância, na primeira infância. E eu sou muito de ensaiar, né?
Aí eu ficava ensaiando em casa como era que eu ia chegar, como era que eu ia ficar, como era que eu ia me portar, assim. Eu disse, meu Deus, ninguém vai chegar perto de mim, eu já sei, eu peço informação a alguém, aí dessa informação eu já começo, me apresento. E Aí eu ficava é ensaiando. engraçado como essas decisões que a gente toma lá atrás impactam toda a nossa vida, Sim. né? Fui estudar em Palmeira, ganhei muitas amigas e conheci o grande amor da minha vida. É incrível. Imagina, se essa decisão lá Não tivesse se eu sido tivesse, tomada, sua vida teria seguido porque, outro assim, rumo. a maioria das pessoas da minha cidade, Bom Conselho é divisa com Pernambuco e é divisa com Alagoas. Tudo de Bom Conselho as pessoas fazem ou em Garanhuns ou vão para Recife. Elas Sim. não têm o hábito de vir tanto para o lado de cá, para Sim. Alagoas. E eu era o contrário. Você fez o percurso contrário, Fiz o porque a sua percurso- vida estava desenhada Não, lá. já estava predestinada para cá, É sabe? incrível. E que bom, porque hoje eu tenho muitas pessoas da minha vida que eu tenho por conta dessa decisão que eu tomei. Na verdade, eu sempre fico, meu Deus, foi um presente. Eu sou muito grata, assim, eu sou muito feliz na minha vida. Eu não tenho muito o que reclamar, não, sabe, Renata? Que bom. Eu sou muito grata por tudo que Deus faz, sabe? Eu não tenho grandes coisas que eu gostaria de ter, que a gente sempre tem nossas ambições materiais, Sim. sabe? Eu ainda não tenho grandes coisas materiais que eu almejo, mas com a vida que eu tenho hoje, eu sou muito grata. Tem hora que eu só falo, agradecer, né? eu só agradeço, eu falo pra minha mãe, eu falo pra Caio. Eu disse, meu Deus, eu sou tão feliz na minha vida, porque assim, eu sou uma pessoa que as pessoas gostam muito de mim, e eu tenho, onde eu chego, eu sou muito querida. E eu acho que isso é importante da vida, você sempre ser bem recebido. É o vencer na vida, né? É o vencer na vida, você ser sempre muito bem recebido, você ter pessoas que lhe admiram porque conhecem sua história, porque eu tenho uma história. A sua índole, índole, seu sabe? caráter. Eu sou uma pessoa que eu tenho respeito, eu sou uma pessoa que eu construí, sabe? E eu tive muita liberdade na minha vida. Minha mãe sempre confiou em mim, eu tive muita liberdade na minha vida e eu poderia ter seguido outros caminhos que não honrasse tanto o que a minha mãe passou, sabe? Minha mãe passou muito, muito de respeito, sobre moral, e eu sempre quis honrar minha mãe em todas as minhas decisões. É por isso que você é presenteada. E todas as minhas decisões me presenteiam com presentes do céu, todas. Porque eu sempre fiz questão de honrar minha mãe, sabe, Renata? Então, assim, eu sou muito abençoada. Eu me sinto muito amada por Deus, eu me sinto muito querida por Deus, eu me sinto assistida, olhada. Hoje, tive momentos já de não ter essa sensação de sentir uma solidãozinha, uma solidão, né, até percurso. porque eu já falei sobre isso, eu tenho um testemunho gravado no YouTube, né, que repercutiu muito também. Sim. E eu questionava muito Deus sobre isso, sobre ser vista, sobre ser lembrada sobre ele. E hoje eu sou uma pessoa completamente que eu tenho essa noção do que ele fez. E essa honra, sabe? Não é que ele devolveu, porque que ele me devolveu. É isso que ele faz, né? Com as pessoas que silenciam, guardam e seguem. Ele realmente honra. Isso é muito bonito. E me conte sobre a vida profissional. Como foi que você escolheu a odontologia e foi para Recife, aí já saiu. Olha só, essa mulher roda. Aí, menina, a história é longa, né? Então, Renata, eu tenho uma história de empreendedorismo, né? Eu já tive salão, né? Mas antes de ter salão, eu já tive outros mini negócios, outros micros negócios na infância, sabe? Manhã sempre teve mercado, manhã sempre teve comércio. E eu cresci dentro do mercado. E isso também faz com que a gente se torne meio que comerciantes, a pessoa tem uma boa conversa, boa lábia, sabe vender, sabe se comunicar. Tem que ser também aquele do povão, né? Saber como cativar as pessoas, conquistar. E eu sempre fui muito inserida. Eu fiz parte, sabe? Manhã sempre, você tem que trabalhar. A gente criança, eu, meus irmãos e minha mãe sempre incentivou a gente a trabalhar. Então, a gente não tinha férias, a gente estava lá. E eu sempre, no mercado, amava atender as senhoras, as idosas. Eu sempre amei. Gostava muito de arrumar a parte da perfumaria. Mas eu não gostava do comércio, sabe? Eu sabia que eu tinha que ajudar minha mãe, mas eu não queria aquilo para mim. Sim. Mas aí, quando eu tinha mais ou menos uns
uns 11 anos, eu queria empreender, eu queria meu dinheiro, eu queria fazer meu dinheiro, porque minha mãe sempre falando de pessoas que ajudavam os pais. Eu também tenho, minha família toda tem mercado, sabe? Aí eu sempre tenho primos mais velhos que eu que sempre ajudaram os pais. Aí quando eu ficava com preguiça, a mãe ficava comparando, sabe? Ah, seu primo, não sei o que, não sei o que. E eu não gostava de estar todos os dias ali. Eu queria não queria viver. Que fosse a sua não queria que aquilo fosse minha continuidade, vida. Isso, né? porque eu achava minha mãe muito presa. O mercado, ele prende muito, sabe? E eu não queria, eu queria ter minha vida tranquila, viajar mais, de boa. Eu achava minha mãe muito presa e não queria aquilo. Mas eu tinha que ir, porque tinha que ajudar, sabe? Aí eu sempre pedia pra mãe, me dê eu queria vender algumas coisas pra mim na escola, queria vender. A mãe disse, não, quando eu fazia tanta raiva a ela, fazia tanta raiva pra ela, pra vender alguma coisa, que ela disse, olha, se você me ajudar nessa... Isso eu tinha uns 11 anos, eu já estava começando a despertar nesse negócio de ter dinheiro, de querer ter meu dinheiro para comprar minhas coisas. E ela disse, olha, isso eram umas férias quando eu tinha uns 11 anos. Ela fez, olha, se você trabalhar direitinho os 30 dias no mercado comigo, nessas suas férias, quando você completar 12 anos, eu vou comprar para você umas bijuterias para você vender. Lá em Garanhuns tinha uma loja chamada Chico Bijuterias, que vendia tudo de bijuteria. Eu lhe levo lá em Chico Bijuterias e você vai vender. Eu lhe ensino a vender. Sim. Aí, minha filha, eu fiquei, né, os 30 dias das férias inteiras trabalhando. Aí, e minha mãe disse que era quando eu completasse 12 anos. Aí chegou agosto e eu aqui, ó, enchendo o saco. Porque ninguém me prometa nada não, minha filha. Enchendo o saco. Ela disse, pronto, vamos. Aí, nós fomos em Garanhuns, compramos, eu escolhi as coisas e foi sucesso de vendas, minha filha, na escola. Tem gente que me deve até hoje. Aí você vendeu bijuteria e vendeu mais o quê? Não, eu vendi as bijuterias e tal. E sempre ficava procurando vender alguma coisa no colégio. Vendia super, assim, na rua também, vendia muito. Aí eu já tinha esse meu dom de vendas. A mãe até fala, menina, se tu abrisse uma loja, tu ia vender bastante, viu? Mas eu não tenho muito saco, não, assim, pra empreender nesse aspecto, nessa área. Aí, quando eu fui morar em Recife, quando eu fui morar em Recife, fui fazer cursinho em Recife. Sim. Eu não quis fazer cursinho, estudar em Recife, por conta de uma desilusão amorosa, né? Quando eu terminei meu relacionamento com o Caio, quando nós éramos adolescentes, eu queria qualquer rota que não encontrasse com ninguém que lembrasse ele. Aquela história, sabe? Eu sempre fui muito assim. Então eu disse, não, vou para Recife. Vou pro caminho contrário. Vou pro caminho contrário. Já que eu tinha feito muita amizade para cá, se eu viesse estudar em Maceió, ia encontrar muita gente que lhe lembrasse aquela história. Que ia me lembrar dele, que ia lembrar aquela história. Então eu disse, não, vou para Recife. Aí fui fazer cursinho em Recife, fui sozinha também. Sim. Morei sozinha. Fiz cursinho. Aí, numa dessas, eu me reencontrei com o Caio. Sim. Mais uma vez, né? Depois de 2 anos que nós estávamos acabados, a gente se reencontrou. E eu já morava em Recife. Aí foi uma história que eu acho que meus seguidores já sabem, né? Uma história longa, de idas e vindas. E nós éramos muito novos e Caio começou a querer aprontar comigo. E foi quando eu comecei a colocar o detetive. E eu precisava de dinheiro para custear toda essa sua vida de investigadora. E eu não achava justo, sabe? Minha mãe me dá tanto dinheiro, porque ela já pagava uma faculdade cara de odontologia. Estava fazendo odonto. Já fazia odonto. Minha mãe já pagava uma faculdade cara, pagava meu aluguel lá em Recife. E eu sempre também gostei muito de gastar, sim, sabe? De comprar. E eu não achava justo minha mãe orçar com tudo meu, sabe? Eu sabia onde eu queria chegar, sabia que eu queria comprar muito, e eu sabia que eu tinha que arrumar um meio, mas durante a faculdade de odontologia era impossível trabalhar. Eu também não queria trabalhar em algo lá em Recife que fosse comprometer os seus estudos. Os meus estudos, sabe? Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para arrumar dinheiro? E eu sempre fui muito perfeccionista. Como eu te falei, lá na infância, as pessoas sempre
Colocavam muita expectativa em Expectativa. tudo, dizia que eu sabia fazer tudo, e eu sempre soube fazer muito bem sobrancelhas, sempre soube maquiar, sempre soube escovar bem o cabelo, sempre tive essa destreza com as mãos, sabe? Eu sempre, Habilidades essa manuais, habilidade né? muito, assim, aflorada. E as meninas no colégio, quando eu estudava, sempre pedia para fazer a sobrancelha e eu sabia fazer divinamente. Foi quando a minha irmã ainda estudava em Garanhuns, fez a sobrancelha em Garanhuns e mandou colocar rena. E eu achei assim, eu nunca tinha ouvido falar em rena, eu achei belíssima com a rena. Aí eu perguntei, ela me disse como era, ela disse que tinha visto a marca, eu disse, mulher, compra pra gente fazer em casa. Aí ela comprou e eu comecei a fazer as minhas e as meninas de Bom Conselho. Isso eu morava em Recife. Em Recife, mas quando ia para Bom Conselho, fazia a sua e das amigas. E a das amigas. Aí foi quando eu comecei a fazer, aí eu namorava com o Caio, aí era dezembro de 2013, isso. E tava chegando o Natal, e eu tava na casa de Caio, e a minha cunhada estava com a sobrancelha muito fina. E eu disse, mulher, deixa crescer que eu vou organizar essa sobrancelha. A mulher, tu sabe? Eu disse, sei. E eu ainda mais coloco um negocinho aí que fica top. Aí tá certo. Aí quando tava perto do Natal, eu fiz a sobrancelha dela. Ficou linda. Aí eu resolvi postar no Instagram. Eu não era muito de redes sociais de ainda. redes sociais. Meu Instagram sempre foi fechado, mas eu postei. Sendo que aí tinha muita gente de Palmeira que me seguia, sabe? Aí quando eu postei, eu estava em Palmeira. Caio estava também, mas Caio ia viajar para São Paulo para fazer um exame, logo após o Natal. Isso era mais ou menos no dia 25, sabe? Aí, acho que no dia 27 ele ia viajar. Aí eu fiz a sobrancelha da minha cunhada, postei e todo mundo em Palmeira queria. Aí eu quero. Você abriu a agenda. Não, menina, aí eu falei pra ela, eu disse, olha, tá todo mundo querendo que eu faça a sobrancelha. Ela fez, mulher, vai, eu te levo na casa do povo. Aí eu falei, mulher, mas eu não tenho curso. Ela fez, ninguém precisa saber. Aí eu disse, quanto é que eu cobro? Ela fez, cobra R$20 com rena. E aí foi ganhando Minha dinheiro. Filha, a gente passou uma tarde, eu juntei tanto dinheiro nesse dia. Aí eu ficava fazendo as contas, aí eu ficava pensando, meu Deus, o salário mínimo. As pessoas trabalham 30 dias para ganhar um salário mínimo. E eu ganhei tudo isso aqui em um dia. Eu disse, eu vou ficar mais dias aqui. Aí eu já liguei pra manhã, eu disse, manhã, olha, eu não vou não, amanhã, viu? A mãe disse, por que você vem-se embora? Ela fez, eu disse, não, manhã que eu vou trabalhar, mas arrumei uma profissão. Aí eu disse, com sobrancelhas. Aí, como o Caio não estava, aí manhã deixou eu ficar. Porque Caio tava viajando. Minha filha fez um monte de dinheiro. E eu postando, né? Aí quando eu cheguei em Bom Conselho, já tava com a agenda lotada para Bom Conselho. Aí eu comecei a ir na casa das pessoas. Chegou um momento, Renata, que não dava mais para se deslocar, porque perdia mais tempo se deslocando. Perdia mais tempo e eu sempre fui muito rápida. Eu ainda tenho um Instagram que tem essas fotos. Sim. O Instagram de 2013, 2014, o nome do Instagram é Olhar Atento. Se você pegar a qualidade daquele trabalho de 2013, 2014, é igual um trabalho do que é feito hoje em dia. Do que é feito hoje em dia. Sempre foi um trabalho muito bem feito, sabe? Sempre fui muito perfeccionista. Aí, em Bom Conselho, já tava aquela lotação, muita gente pedindo. Eu disse, manhã, não tá dando mais pra eu ir na casa das pessoas. Morando em Recife. E isso eram as férias, tá? Tudo isso acontecendo nas férias. Na minha cabeça, era uma brincadeira. De férias. De férias. Juntando dinheirinho. Era juntando dinheirinho, assim. Rolou, aconteceu. Tipo, foi uma coisa que surgiu, aconteceu e eu tô tirando proveito do que apareceu pra mim. Aí todo mundo lá em Bom Conselho e vindo, aí as férias acabou, fui pra Recife. E as pessoas me procurando pra eu voltar. E eu só ia a Bom Conselho de 30 em 30 dias. Por conta das sobrancelhas, eu passei aí de 15 em 15 dias. Sim. Aí quando eu voltei a estudar, né? Aí eu falei pra manhã, não dá mais. Tem muita gente aqui agendada já. Não dá pra ir na casa das pessoas. A gente vai ter que abrir um lugar. Aí a mãe disse, não, vamos com calma, né? Aí o quarto da minha mãe era muito grande. Lá em Bom Conselho, eu comecei a atender no quarto da minha mãe. Era só pessoas conhecidas. Uhum. E era por ordem de chegada. Não era assim... Horário marcado. Não era horário marcado. Teve um dia que eu contei 8 pessoas me esperando em cima da cama da minha mãe.
Aí foi, eu passei muito tempo atendendo no quarto da minha mãe, e na minha cabeça, Renata, eu ainda não tinha entendido que aquilo tinha... Era um negócio. Era um negócio, eu não tinha entendido. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 16. Muito novinha, né? Novinha, 16, 17. Aí E foi evoluindo Foi rapidamente. evoluindo e começou a chegar gente que eu não conhecia. Aí Pegou, né? pegou. Aí eu falei, mãe, tá vindo gente que eu não conheço. Eu já tava ficando com medo. Aí a mãe disse, não, a gente vou organizar um lugarzinho pra você. Aí, não, eu disse, mãe, eu quero organizar um lugarzinho aqui em casa. Aí eu abri do lado da minha casa, coloquei uma pia enorme de cerâmica. Eu usava, minha mãe tinha um divã no quarto dela. Eu usava esse divã, que era como se fosse a cadeira, uma cadeira super confortável. Aí eu coloquei uma pia de cerâmica enorme, coloquei um espelho e era um lugar aconchegante. Perfeito. Nessa época, as design de sobrancelha não tinham o prestígio que tem hoje, sabe? Então eu ainda sofri preconceito, porque as pessoas diziam, oxe, aquela menina fazendo sobrancelha. Tão metida, tá fazendo sobrancelha. Porque assim, as pessoas acham que você é metida porque você é uma mulher vaidosa. Porque você se veste bem, porque você gosta de ficar maquiada. Boas. Aí as pessoas dizem, oxe, a filha de Lenira tá fazendo sobrancelha. Não acredito. Vou lá pra ver. E isso foi crescendo, porque nessa época, muitas pessoas não conheciam a rena, né? E eu comecei a fazer rena. Sobrancelha era R$5. Você chegava no salão, não tinha uma profissional que só fizesse sobrancelha. Era a moça do salão, a cabeleireira que tirava com aquelas pinçazinhas de 50 centavos. Que tirava os pelos. Não tinha aquele design estratégico, não tinha visagismo, não tinha a sobrancelha ideal para o seu tipo de rosto. Era só limpar, né? E eu vim com essa proposta na minha cidade. Então, foi algo que bombou, porque não tinha ninguém que tivesse um salão só para isso. E eu vi que ali estava dando muito fruto. Foi muito inovador, né? Foi muito inovador. E o que aconteceu? Eu fiquei famosa em Recife. Sim. Fiquei muito famosa em Recife. Ao mesmo tempo, enquanto você estudava, tava você tudo também acontecendo, fazia tudo acontecendo fim rápido. de semana em Bom Conselho, dia de semana em Recife. Aí o que aconteceu, Renata? Eu atendi uma moça em Bom Conselho, que ela tinha uma cunhada que mora em Recife. E eu fui atender, e ela foi para um jantar na casa da cunhada, e a sobrancelha belíssima, com rena, a mulher ficou encantada. E foi essa mulher que me ajudou muito, assim, sabe? Muito. Mais um encontro da vida, né? E vamos, que essa história é boa. Aí essa mulher falou, olha, eu vi a sobrancelha de fulana e eu quero que você faça. Você atende a domicílio aqui em Recife? Aí eu, já tá assim, atendo. Vamos lá. Aí ela foi, no dia que ela marcou, ela marcou comigo e esqueceu. Tava acontecendo uma comemoração na casa dela, um chá da tarde. Essa mulher, eu não gosto de usar esses termos, mas para as pessoas de casa entender, era uma mulher que tem, até hoje, uma condição financeira muito alta em Recife, sabe? Muito conhecida, que tem um ciclo social o mais elevado de Recife. Essa mulher tinha esquecido que tinha marcado comigo e eu cheguei pontualmente. Quando eu cheguei lá, ela estava nesse nesse café da tarde com as amigas dela, que são pessoas da sociedade. Influentes, né? Influentes em Recife. Aí eu cheguei lá, ela, menina, eu tinha esquecido, mas eu quero. Aí eu fiz a sobrancelha dela. Como eu fui fazer em casa, Renata, eu cobrava R$20 com rena em Bom Conselho. Quando eu cheguei para fazer essa mulher, eu disse, eu vou cobrar 35, mas eu já fui cobrar assim, achando super caro, né? Mas não, eu fui em casa, eu vou cobrar mais caro um pouquinho, e eu disse, eu vou cobrar 35. Aí eu comecei a fazer dela, aí quando ela voltou, as amigas já quiseram. Eu sei que ali eu fiz umas 8, muito rápido, e colocando rena. Quando foi para pagar, ela perguntou, quanto é? Eu disse, é 35. Ela, não acredito, R$35. Não aceitou. Aí ela falou, olha minha gente, ela tá cobrando R$35 na sobrancelha. Ave Maria, não sei o quê. Só sei, minha filha, que elas me pagaram, cada uma me pagou R$100. Imagine, você saiu de lá... R$800, né?
Naquela Não, época. naquela época. Menina, aí eu já fiquei fazendo... Menina, aquilo abriu meus olhos. Aí o que aconteceu? Elas eram todas amigas. Elas não queriam que eu fosse para outras pessoas e eu fiquei sendo exclusiva delas. E elas faziam toda semana. Então, toda semana eu tinha, e não só elas, porque tinha as filhas delas também, sabe? Tinha casa que eram duas, eram três. Tinha casa que era duas. E todas elas moravam na Avenida Boa Viagem. Então, assim, eu ia, de onde eu morava, eu ia a pé, eu ia de ônibus e fazia o percurso todo a pé. Casa a casa. Casa a casa, e porque era voltava. todas em Boa Viagem. Aí as pessoas começaram a elogiar, e elas começaram a falar do meu trabalho, mas elas diziam, olha, você não pode ir pra ninguém, você tem que ser só da gente, só do nosso grupo de amigas. Aí uma delas tem uma loja, uma delas é uma confeiteira muito famosa lá em Recife, e tem loja também, loja de sapatos e bolsa, tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria, comprar vários sapatos. E elas tinham também as funcionárias. Aí eu ia na loja atender elas e ela permitia que eu atendesse as funcionárias. Lá das funcionárias eu cobrava R$20. Dessa loja era ela e uma sócia. Aí eu atendia também, sendo que ela era a que mais me pagava super bem. Tipo, ela me pagava 250, me pagava 300. E nisso eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu já falei pra mãe, olha, a senhora não precisa mais pagar meu aluguel, que eu já consigo bancar meu aluguel, e não precisa mais me dar mesada, porque aqui eu consigo me virar. Então, eu comecei a pagar a minha parte do aluguel, porque eu dividia com amigas. Eu pagava a parte do meu aluguel, comprava minhas coisas, Aí comecei a ficar muito consumista. Assim, comprava muito, sabe? Eu passei muito tempo comprando muito. Toda vez que eu ia pra Palmeira, porque eu não morava com o Caio, toda vez que eu ia pra Palmeira, eu queria estar sempre com roupas, looks, muitos looks, muitas sandálias. Eu ia comprar uma sandália, eu comprava de 3, sabe? Foi uma fase que eu comprei muito, porque, tipo, era uma menina, né? Tava ganhando seus primeiros dinheiros e tendo sua oportunidade de ser independente. E eu não tinha planos nenhum. Eu tinha plano só de comprar minhas coisas e terminar sua faculdade. Terminar minha faculdade. E eu ainda não achava que aquilo ali era um trabalho. Eu ainda achava que, tipo assim, eu vou ali atender, vou ali fazer. E assim eu comecei a me desenvolver. Fiquei famosa lá em Recife, porque as pessoas diziam, ela não atende, só atende por posicionamento de marca, né? Ela não atende ninguém. E eu atendia, viu? Eu atendia o povo na faculdade, nas cadeiras da faculdade. Aí fiquei famosa, todo mundo me chamava de Olhar Atento, por conta do Instagram. Sim. Olhar Atento, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo dizia, eu quero fazer com ela, porque ela só faz das madames de Boa Viagem. Eu quero fazer com ela, porque ela só faz das madames de Boa Viagem. Aí fiquei muito conhecida em Recife. Fui muito bem remunerada. E foi se profissionalizando, né? Fui me profissionalizando. Fui tendo destaque na minha área. E foi quando eu já trabalhei muitos anos, aí estava terminando minha faculdade. E o medo de minha manhinha era que eu não terminasse a faculdade por conta do meu retorno financeiro que eu estava tendo. Sim. Sabe? Aí surgiu uma filha dessas minhas clientes, ficou muito na minha cabeça para ir morar em Lisboa, para abrir um salão lá. E você quis? Eu fiquei muito indecisa, sabe? Porque por conta da faculdade. Eu não queria jamais deixar de fazer odonto. Você queria honrar sua mãe nesse ponto de assim, eu quero entregar esse diploma porque foi que muito, minha mãe merece. Foi. Eu queria muito. Porque as nossas mães, elas são dessa geração de que não, pelo amor de Deus, tenha um diploma, né? O diploma vai lhe abrir portas. E eu vi o tanto do esforço da minha mãe para me formar, sabe? E eu não queria jamais deixar odonto por conta dessa minha outra profissão. Sim. Aí, nisso, a cabeça das pessoas do interior já tinha mudado. Eu já tinha um posicionamento, né, de imagem. Eu não era só a menina que faz a sobrancelha. Eu era Maria Bruna, design de sobrancelha, sabe? E aí foi quando eu terminei meu relacionamento com o Caio e fiquei mais só lá em Pernambuco, né? Aí vem uma outra história. Tava chegando perto de terminar a faculdade e veio um choque de realidade.
Quando eu fiquei solteira, eu gastei muito dinheiro nas Sim. festas, né? Uhum. Só queria estar nas festas do Carvalheira. No Aviões, que ela é aviãozeira, viu, Era, minha gente? Justamente foi num desses anos que eu fui 13 shows de Xande em um mês, em junho. Então, eu passei a gastar muito dinheiro, porque eu saía muito. Eu nunca fui de beber, nunca gostei muito de beber, mas eu gostava muito de restaurante. Sim. Caro. E essa parte, né? Quando a gente muda o nosso ciclo, né? Começa a se relacionar com um ciclo que tem uma influência maior, a gente quer usar coisas melhores. Sim, Abre a nossa visão para muitas coisas, né? Abre a nossa visão. E eu ia muito na casa daquelas mulheres, eu ficava, queria minha casa assim. Eu tenho que trabalhar para ter isso, sabe? A mentalidade sempre dependendo de mim. Claro. Eu tenho que trabalhar para ter isso, não era? Porque tem muita gente que diz assim, eu só vou conseguir ter isso na vida se eu casar com alguém, se eu namorar com alguém, se eu ganhar na Mega. Não, eu nunca tive esse pensamento. Eu sempre achei que tudo dependia de mim. E que o trabalho ia me honrar. Ia chegar, de alguma forma ele ia entregar. Perfeito. Aí quando eu acabei meu relacionamento com o Caio, lá em 2015, sabe? Eu comecei a sair muito. Saía e gastava muito dinheiro, né? Aí eu passei, 2015, 2016, eu me formei em 2017. Sim. Quando já tava no finalzinho de 2016, eu disse, meu Deus, eu trabalho tanto e não tô juntando dinheiro. E eu tô me formando, né? Sim. E eu tenho que abrir meu consultório, eu não tenho cara de pedir pra minha mãe. Depois de ganhar tanto dinheiro... De pedir pra minha mãe. Eu tenho que me organizar. Aí eu pensei, mas se eu abro primeiro um salão de sobrancelhas, vai me dar retorno mais rápido do que se eu abro um consultório. Primeiro eu vou abrir um salão. Sim. E depois eu vou abrir meu consultório. Então, essa foi a minha estratégia. Minha mãe foi totalmente contra. Minha mãe queria que eu abrisse primeiramente meu consultório, né? Por conta da minha formação. Sim. Então, eu fui e comecei a trabalhar, Renata, assim. Aí, quando eu falei, esse é meu objetivo, eu cortei tudo. E comecei a juntar. Foco, por um ano, assim, isso aqui é o que eu vou fazer. Sumi. Eu não era influencer na época, meu Instagram, eu vim abrir meu Instagram em 2020, então eu sumi, sabe? Eu sumi. Aí comecei só a trabalhar e juntar dinheiro. Quando eu me formei, eu já tinha o dinheiro eu tinha, na época, eu queria muito comprar um carro chamado Yaris. Sim. Eu era louca da Toyota, eu era louca naquele carro. E eu já, quando eu passei esse tempo em pausa, eu consegui juntar o dinheiro para comprar esse carro. Mas era o dinheiro também de eu montar o meu salão. A vida profissional, né? De dar o passo. Aí eu fiz, não, vou por esse caminho aqui. Aí Renata, sim, eu lembro de várias vezes eu voltando para casa, lá em Recife, de ônibus, e sonhando, imaginando cada detalhe de como ia ser o meu salão. Eu sonhava, eu via tanto aqui, Renata, eu pensava tanto assim, viajava tanto, sonhando, pensando naquele ambiente, que eu via. Eu via ele na minha frente. Ele estava assim, na minha frente, sabe? Aí minha irmã é arquiteta, ela estava fazendo faculdade ainda, aí ela fez o projeto. Que legal. Do meu espaço. Você acha que essa imaginação, que a gente praticamente se sente já dentro daquele lugar, faz com que a gente conquiste as coisas? Com certeza, eu não tenho dúvidas. Rápido? Eu não tenho dúvidas. Assim, eu sempre sonhei muito alto. Sempre. Sempre sonhei alto, mas eu não sou muito de compartilhar os meus sonhos, porque às vezes tem pessoas que acham que aquilo ali você não vai conseguir, Sim. que é algo muito alto, que é algo muito longe da realidade. Eu gosto de sonhar e eu visualizo, sabe? Eu gosto de ver os detalhes, de salvar, de dar print, de deixar numa pastinha tudo como eu queria, sabe? Sim. Eu tinha foto das xícaras, tinha foto das taças que eu queria servir no meu salão. Assim, tava tudo muito na minha visão, assim, sabe? Aí, nenhuma dessas viagens, vindo pra cá, saindo do trabalho e indo, eu ficava, Renata, achando uma dualidade de vida. Eu ficava, meu Deus, lá em Bom Conselho eu tenho tanto conforto. E aqui eu vivo uma vida tão só de trabalho que parece que eu não tenho a vida que eu tenho, sabe? Tipo, no ônibus, bem sofrida, sabe? Saindo do trabalho, indo pra casa. E eu vivendo só para trabalhar mesmo. E, né? eu dizia, não, isso aqui é temporário. E aí você, quando acabou a faculdade, decidiu voltar e abrir o seu salão conforme esse... Aí,
nenhuma dessas voltas para casa, minha mãe tem imóveis também lá em Bom Conselho. Sim. E onde é meu salão é um lugar central, é perto do Hospital de Bom Conselho. E eu já visualizava naquele lugar. Não tinha outro lugar para mim. Eu já vi ali, né? Aí eu liguei pra mãe e disse, mãe, aquela casa que tem a garagem tá desocupada. A mãe, tá, porque ela fez, não, mãe, porque eu quero fazer meu salão lá. Aí, mãe, mas Bruna, não sei o quê, porque você não faz seu consultório? Eu digo, mãe, o salão vai me dar retorno rápido para eu montar meu consultório. E foi assim? E foi assim. Calma. Esse foi o meu planejamento, Sim. né? Aí, minha mãe aceitou, ela me deu, né, a garagem dessa casa dela, que é central, minha irmã fez o projeto, e eu consegui, né, construir o meu salão. Aí, na época, assim que eu me formei, Renata, eu peguei meu CRO, na outra semana eu já estava com emprego em Inhati. Ah, que bom. Que é vizinho de Bom Conselho. Aí eu trabalhei lá durante 5 anos. Trabalhei do dia, praticamente, que eu me formei até a pandemia. Então, quando eu estava trabalhando lá, o meu planejamento, os meus planos, era abrir um consultório odontológico em Inhati. Sim. Eu me adaptei muito em Inhati. Eu gostei muito das pessoas em Inhati. Foi onde as pessoas reconheciam a Maria Bruna dentista. Porque tem muitas seguidoras suas de lá, né? Muitas. As pessoas tinham minha referência de dentista em Inhati, até porque em Bom Conselho ninguém conhecia meu trabalho como dentista, porque eu trabalhei em Inhati, sabe? Mas as pessoas me davam credibilidade, porque sempre me deram, graças a Deus. Então eu pensei, não, eu já sou tão conhecida aqui. Eu trabalhei no SUS, lá em Inhati, trabalhei no postinho de saúde na zona rural. E foi lá que eu fiz meu nome. Trabalhei com pessoas muito simples, com pessoas humildes, e essas pessoas fizeram meu nome, sabe? Teve um ano que eu mudei de PSF, o PSF que eu trabalhava foi num sítio que a minha mãe nasceu e se criou. Então, eu queria muito honrar, sabe? Estar lá, Estar né? lá. Como era um lugar muito difícil, ninguém queria trabalhar lá, mas eu fui. Eu queria porque lá eu era Bruna de Lenira, sabe? As pessoas iam pra lá e lembravam muito da minha mãe. Minha mãe também foi professora quando era adolescente, então tinha muita gente que chegava, você é filha da professora Lenira. Muita gente, bom, você nem sabe como já foi professora. Mas eu queria, sabe, voltar pra lá. Minha mãe saiu de lá jovem. E você mantinha o salão e atendia como dentista. Então foi bom porque você casou por muito tempo as duas profissões. Foi um tempo muito corrido. E ao mesmo tempo eu já fazia pós-graduação. Sim. Então eu fazia 2 pós-graduações. Foi tudo assim rápido, sabe, Renata? Eu tinha o salão ficou pronto. Foi um sucesso. O salão sempre foi um sucesso. Meu salão sempre bombei de clientes, graças a Deus. Consegui educar as pessoas da minha cidade com horário agendado, porque não tinha. Interior é bem difícil, né? Eu consegui educar. Fiquei com essa fama na minha cidade, que tinha que ser com horário agendado, e senão eu não atendia, mas eu atendia. Mas ela não tinha muitos atrasos, sabe? Consegui educar as pessoas. Fui muito elogiada por outros profissionais por isso, porque lá não tinha atrasos. Você chegava você marcava de 5, você atendia às 5, às 5h30 você já estava pronta. Isso é cultura, né? Cultura então eu trouxe essa educação para as minhas clientes, e foi uma coisa que eu levei muito à risca, sabe? Então, as outras profissionais me elogiavam muito, as pessoas já sabiam que tinha que chegar no horário agendado, até as clientes novas já chegavam sabendo, não, porque a fama dela é que tem que ser no horário e você é atendida no horário. Então, assim, para as pessoas organizadas que trabalham também com horário marcado, você tem um compromisso certo, era perfeito, né? Aí... Uma dessas pós era na parte de harmonização facial? Sim, né? Aí... Nesse tempo, eu já tinha meu salão, atendia em Inhati, tinha um plano, né, de abrir meu consultório em Inhati, fazia 2 pós-graduações, uma em prótese dentária e a outra em harmonização facial. O que aconteceu? A harmonização ganhou meu coração. Tanto é que eu não quis exercer essa parte, não exerço mais essa parte dentária, sabe? Aí, quando chegou a pandemia, eu me formei em prótese dentária e me formei também na harmonização facial. E foi quando aconteceu tudo de Caio. Caio apareceu na minha vida
Sim. né? Já foi entrando na minha vida. E o que aconteceu? Aquele plano de abrir o consultório em Iati Não fazia mais não sentido. fazia mais parte Né? da minha vida. Dessa nova dinâmica de vida. E eu acho engraçado que a harmonização facial, ela tem a ver com essa parte estética, beleza, Sim. coisa que você já desenvolvia por Sim. ter o salão. Isso. E já tinha a ver com a sua persona mesmo, É. né? Porque você sempre gostou, sempre foi vaidosa, sempre Sempre. gostou dessa parte do seu próprio autocuidado. Então, casou muito, né? As coisas cooperaram aí, né? Aí foi justamente na pandemia, né? Na pandemia eu ainda trabalhava em Iati. Eu trabalhei, sim, acho que uns 5 aninhos em Iati. E eu passei um susto grande, porque era uma estrada muito perigosa, a estrada que eu ia por dentro, uma estrada muito perigosa para ir para Iati. E os consultórios, eles pararam os atendimentos e nós íamos, os dentistas iam para ficar nas barreiras sanitárias. A gente ficava na barreira, barrando o povo de não entrar na cidade, sabe? Sim. Aí teve um dia que eu tava indo sozinha, 6h30 da manhã, para uma dessas barreiras, e Renata, tinha 2 caras embaixo. É uma cidade, a estrada é um S, sabe? Para ir para Iati, um S. Quando eu dei a volta, que eu olhei, tinha 2 caras, aí tinha um buraco no meio, assim, na curva do S, tinha um parado e o outro tava agachado, com uma touca, agachado e escondido. Aí eu parei no meio da ladeira, fiquei olhando aquela cena, já liguei pra uma amiga minha que é policial. Aí liguei pra ela, fiz, olha, tirei foto, mandei, fez, eu vou passar, porque não tinha como eu voltar. Não tinha mais o que fazer. Não tinha, tava no meio de uma ladeira, e aí eu liguei pra ela, eu falei, olha, não tem como eu passar. Esses 2 caras vão fazer alguma coisa. Ou eles vão roubar o carro, vão me levar. Mas você fica aí ligada para você avisar ou para a polícia de Bom Conselho descer ou a de Iati subir. Minha filha fez no meio do caminho. No meio do caminho, aquele barro bem pegajoso que escorrega. Ela fez deslizando. Ela fez, passe com tudo. Não tenha medo, passe com tudo e eu vou ficar aqui na ligação. A minha filha, dito e feito. Eu tava numa caminhonete, a sorte também foi essa. Tava numa caminhonete, aí fui-me embora. Passei com tudo, fui me tremendo. Não deu tempo nem deles virem, né, pra cima de mim. Quando eu ia sozinha, eu ia de jaqueta, de óculos, de máscara, de boné. Não sabia se era um homem, se era uma mulher. E passei com tudo, mas eu fiquei com muito medo e começou a me dar muitos gatilhos. Eu fiquei com medo. Não querer ir. Aí as estradas já não tinha tantas pessoas passando, eu fiquei com medo. Aí quando eu cheguei lá na barreira sanitária, já tinha notícias que esses caras tinham levado 2 carros. Estavam lá para assaltar. Aí eu fiquei com um traumazinho, com medo. Aí na época eu falei com o prefeito, perguntei se ele poderia, diminuir os dias de ida para lá, né? Porque, não tava tendo atendimento e só era para ficar na barreira. Aí eu pedi para ele me deixar 2 dias inteiros, que eu poderia dormir lá na casa dos meus familiares, para não ir os 4 dias. Aí ele não concordou, porque se ele abrisse para mim essa exceção, tinha que abrir para as outras meninas das outras cidades, e infelizmente não tinha como. Aí eu falei que não dava mais, mas assim, eu sou muito grata por esse meu primeiro trabalho lá. Eu amo as pessoas de Iati, eu fui muito acolhida. Encerrou um ciclo, Encerrei o ciclo, foi. Com muita gratidão. Eu vi que assim, não tinha mais. Minha vida já estava começando a voltar para Alagoas. E eu vi que não estava dando mais. Aí eu já deixei. E foi aí que veio o boom da internet? Foi justamente nesse período. Na pandemia, que eu ficava sem atender. Sim. Aí eu ficava na copa do postinho de saúde, postando coisas, assim. Comecei a postar. Sabe? Sim. Comecei a postar mais no meu Instagram. Aí eu tinha vergonha de dar dicas. Das pessoas, de começar a dar dicas e as pessoas começarem a falar, oxe, tá se achando blogueira, não sei o quê. Aí eu sempre dava uma dicasinha, Renata, e dizia, olha, minha gente, não é porque eu tô me achando a blogueira, não, viu? É porque essa dica é boa. Eu sempre dava essa justificativa com medo das pessoas acharem que eu estava me sentindo uma blogueira. Aí você abriu o Instagram? Não, aí eu comecei a dar dica de cabelo. Comecei a dizer, me gente, esse produto aqui, não sei o que. Aí as pessoas sempre interagiam. Aí uma menina que eu não sei, que eu não conheço, ela falou, mulher, eu acho tão lindo o seu cabelo, você poderia começar a dar mais dicas de cabelo.
Eu fiquei hoje uma menina que nem me conhece, não sabe nem que eu cuido tanto do meu cabelo, que eu não posto tanto, pediu pra eu dar dicas, eu vou começar a dar dicas. Aí eu comecei, aí eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei se as pessoas queriam que eu desse dicas de perfumes, porque eu sempre tive muito perfumes, ou se queriam dica de cabelos, que eu tinha muitas dicas boas. Aí quem ganhou foi os perfumes. Aí eu comecei, meus primeiros stories como influenciadora foi postando sobre os perfumes. Aí eu passei. O Instagram fechado ou aberto? O Instagram fechado. Sei. Eu tinha 6.000 seguidores. Sim. Aí comecei, passei uma tarde mostrando todos os meus perfumes, falando sobre eles, que usava, as minhas orientações eram assim. Ó, esse aqui você usa de dia, esse você usa à noite, esse é forte, esse é parfum, esse é outlet. Deu uma explicaçãozinha lá e todo mundo começou a interagir bastante. Que perfume massa, não sei o que, e deixei no destaque. Aí também estava tendo um fuzuê na internet da família Pôncios. Sim. E de uma influenciadora da Bahia que o pai da criança descobriu que ele não era o pai, que era da Stephanie. Aí eu entendi aquela fofoca e tava todo mundo se perguntando na internet. O que era que estava ninguém acontecendo. Tava entendendo. Aí um postzinho lá de um Instagram desses de fofoca, eu disse, minha gente, não é... Aí eu expliquei. Aí um monte de gente curtiu, me explica também, manda no meu direct. Aí eu disse, olha, me adicione que eu vou explicar. Aí eu com vergonha de falar, porque eu sempre quis manter minha imagem no meu Instagram, minha imagem profissional. Eu nunca quis trazer esse meu lado pessoal pro meu Instagram, porque eu sempre ficava pensando assim, poxa, meu professor tá vendo, meu paciente tá vendo. Sempre já foi estratégico. Já foi estratégico, meu posicionamento. Eu nunca quis trazer isso, porque eu sempre vejo como é que meu paciente tá me vendo ali, sabe? Eu sempre tenho muito cuidado no que eu vou postar, porque são pessoas que podem ser futuros pacientes. Isso. Então, que profissional você procura também? O posicionamento daquele profissional. Esses então, 10 minutinhos que falta todo assunto ainda. Aí, eu abri essa caixinha e as pessoas começaram a perguntar, e foi aí que eu abri os melhores amigos, que na época você adicionava. Aí eu comecei a dar as dicas, falar das fofoquinhas dos famosos, das dicas de cabelo, e comecei a soltar no outro. Foi quando eu resolvi compartilhar o meu cronograma capilar. O que você fazia? O que eu fazia no meu. Comecei a passar. Aí as pessoas começaram, eu não sei o que é um cronograma, como é que faz esse cronograma, não sei o quê. Aí eu comecei, organizei um cronograma com uma amiga. Eu disse, amiga, tu faz isso aqui. Aí eu expliquei tudinho. Aí eu perguntei no meu Instagram se as pessoas queriam que eu postasse. Aí foi quando começou a chegar um monte de gente com o meu Instagram fechado. De 6.000, eu fui para 8.000 dentro de uma semana. E você aceitando as pessoas aceitando, que você abriu. Foi. Aí foi quando eu chamei minha mãe e meu irmão e falei, olha, tem muita gente querendo que eu abra meu Instagram para eu começar a dar dicas. E eu não sei se eu devo abrir ou não, porque eu tenho medo das pessoas. A internet, hoje em dia, você tem que estar bem munida, preparada psicologicamente e espiritualmente para você... Sim. Tá aberto para aquilo ali. Aí meu irmão disse, minha mãe falou, Bruna, eu acho que você não tem nada a perder. Você tá com medo das pessoas e as pessoas que você vai ganhar. É verdade. Você tá com medo das pessoas ruins e tá deixando de ganhar pessoas boas com você. Aí isso fez total diferença. Você abriu. Eu abri, foi quando começou o cronograma começou a ganhar mais força. Aí eu resolvi fazer os grupos, que nunca foi intuito financeiro, nunca teve retorno financeiro, sabe? As pessoas entravam e eu só sei que dos grupos, acho que teve uma vez que eu contei, mais de 15.000 mulheres fizeram meu cronograma capilar. Isso fez você ficar muito conhecida em muitos lugares, muito. Né? Eu comecei a crescer muito rápido no Instagram por conta do cronograma. Era assim, era uma coisa absurda. E naquela época era diferente de hoje, porque hoje em dia é mais difícil de seu conteúdo ser entregue. Foi muito rápido naquela dinâmica, do algoritmo hoje em dia. Aí o que aconteceu? O crescimento. O que eu acho que hoje as pessoas gostam, quando fecham parceria comigo, gostam do retorno. Porque sempre são pessoas conhecidas, não vieram pessoas de outro local. Longe. É muito da sua região, da minha região, seu de onde eu ando, sabe? Sim. São pessoas de Garanhuns, pessoas de Arco Verde, pessoas de Recife.
são pessoas de Palmeira dos Índios, pessoas de Arapiraca, pessoas de Maceió. Então, assim, eu ainda não tenho noção da quantidade de pessoas próximas dessas regiões. Às vezes eu sou muito de internet e eu fico olhando a vida das pessoas, sabe? De repente eu chego no Instagram de uma pessoa, nada a ver. Eu parei lá aleatoriamente, quando eu olho a pessoa me segue. Eu fico, meu Deus, como é que essa pessoa, onde foi que essa pessoa me achou? E como você tem muitos parceiros que são presenciais, né? Não são lojas virtuais, então faz muito sentido para eles, porque você consegue agregar valor para as marcas deles, que são próximas, e vender, porque as pessoas lhe conhecem, sabe, da sua credibilidade. Conhece a minha história, sabe também que eu não sou, Renata, eu nunca tive pensamento, assim, de me favorecer financeiramente em cima de mentira. Isso sabe? Isso que gera a credibilidade no influenciador. E a conexão, sabe? As minhas seguidoras, elas são muito fiéis. Eu vejo isso, eu morro de orgulho. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é das minhas seguidoras que estão lá. E não ainda só, tem as verdinhas, não né? só dos melhores amigos, porque eu vejo todas no meu Instagram como potenciais verdinhas minhas, né? Sim. Que eu não tenho nem palavras, assim, pra falar sobre os meus melhores amigos. Eu sou apaixonada por todas as meninas. Esses dias você fez uma declaração muito boa sobre elas, né? Falando assim, quanto elas lhe ajudaram num processo muito difícil da sua vida, que eu queria até falar sobre isso. As pessoas sabem a sua história com o Caio, porque acompanharam, você já fez live, tem destaque no seu Instagram. Então, é uma história que é muito bonita. Você casou com o seu namorado ali, seu primeiro namorado de adolescência. É uma história muito bonita. Caio passou por um momento também de muita dificuldade, passou por um câncer, teve a leucemia, você estava lá do lado dele, e depois vocês se reencontraram para viver de forma mais madura essa paixão. É um amor de novela, né? Você considera que a sua história é um amor de novela? Assim, não tem nem explicação, né? A nossa história é muito sem explicação, porque, Renata, nesses nossos términos, nós éramos bloqueados, intrigados, e simplesmente, se você bloquear uma pessoa no Instagram e a pessoa também lhe bloqueia, você não acha essa pessoa mais, não. Não tem mais acesso. Não tem mais como acesso. Eram cidades diferentes. Não, mas até hoje, Renata, se você me bloquear e eu te bloquear, a gente não tem como mais a gente se desbloquear, porque uma não acha a outra. E eu não sei em que momento da vida a gente se desbloqueou, que se reencontrou, foi inclusive pelo Instagram que a gente se reencontrou na pandemia. E eu digo, olha, a nossa vida, a nossa história sempre tem a mão de Deus. Sim. Em tudo, sabe? Quem me acompanha sabe que a gente passou por passamos, né? Passamos e a gente ainda passa, né? Pelo processo da FIV, e em uma desses momentos de questionamento, eu me questionando, aí até essa frase veio dele: na nossa vida nada foi fácil. Sim, a nossa história não foi uma história fácil. Nossa história tem muita mão de Deus, então até isso que a gente está passando tem muito de Deus. É verdade, isso acalenta, né? Sabe que Deus está ensinando muitas coisas para vocês e para os outros através de vocês. Desde 2023 que nós tentamos, né, através da medicina, engravidar, gestar, passar pelo processo e sermos pais. Tudo começou em 2023. Tem muitas pessoas que não sabem por quê. É isso que eu ia te perguntar. As pessoas encheram as minhas caixinhas que eu abri perguntando por que ela precisa passar pela FIV e não tenta naturalmente. Ela tentou, não tentou, e era isso que seria legal que você explicasse, porque você pode ajudar outras mulheres que estão passando. Sim. Nós começamos a fazer a FIV, partir para esse lado da FIV, porque o Caio, ele ficou estéril lá em 2013. Quando ele passou pela segunda vez pela leucemia. Na primeira vez, o médico que fez o tratamento dele falou que tinha essa possibilidade, mas ele não tinha feito o transplante de medula óssea. Em 2013, ele fez o transplante de medula óssea, e antes de fazer o transplante e dele ser exposto à quimioterapia e radioterapia mais uma vez, o médico aconselhou a ele congelar o sêmen dele.
Aí ele fez o congelamento, o tratamento dele sempre foi lá em São Paulo, das 2 vezes, e ele fez esse congelamento lá em São Paulo. Por isso que muitas pessoas perguntam também por que o meu tratamento é em São Paulo. Ele fez o congelamento lá em São Paulo, ficou num banco de espermatozoide, e quando a gente... Renata, eu sempre olhei com esse olhar, tipo, mesmo quando nós estávamos separados, eu sempre ficava, poxa, eu queria tanto ser a mãe daquele menino que não era nem menino, era só o sêmen, sabe? Sim. Mas parece que algo me dizia, sempre me disse, sabe, Renata, que eu ia ter dificuldade de engravidar. Parece que Deus sempre deixa, não é que é uma dúvida, mas parece Um aviso, um né? aviso. Assim. Eu sempre senti que eu ia ter dificuldade para engravidar. Você me disse isso. Eu sempre tive esse sentimento toda vez que eu Pressentimento, esse né? pressentimento, eu sempre pressentia isso e eu não me via mais com o Caio, sabe? Eu nunca pensei na minha vida Que você podia voltar. que eu poderia voltar. E foi tudo como Deus quis, nós voltamos. E quando chegou nessa parte de realmente falar de futuro, eu sabia que eu ia ter que ir para São Paulo, sabe? Porque tinha que fazer o transporte. Eu tinha muito medo de fazer esse transporte e perder o sêmen. Sim. Durante esse processo de transporte. É tudo muito delicado. Muito delicado. E eu tinha muito medo. E a clínica, o banco que estava, me deu a sugestão de alguns médicos para fazer a fertilização in vitro, sabe? E eu comecei a pesquisar. Foi quando eu cheguei no meu médico. Comecei a pesquisar sobre ele, vi que ele era referência em reprodução humana, na fertilização in vitro, e eu escolhi ele, o médico. Eu já tinha o banco deu essa opção, eu pesquisei e eu já queria aquele médico, né? Então as pessoas perguntam muito por que aquele médico, perguntam muito por que a gente faz, e foi quando tudo começou a encaminhar para a gente fazer nossa FIV. Nós casamos e eu disse, bom, agora é a hora da gente já vai começar da gente começar o processo. Nós casamos em 2023 e quando foi em novembro de 2023 a gente deu entrada em toda a papelada, sabe? Sim. Tudo virtualmente, tudo por telefone, resolvendo tudo, os contratos, toda essa parte de transferência do sêmen de Caio, da clínica que ele estava, para do seu médico. Para do meu médico. Aí fizemos essa parte e foi quando eu comecei a fazer todos os meus exames para darmos início à minha estimulação ovariana. O médico fez uma anamnese. Aparentemente, eu não tinha problema nenhum. E comecei a fazer os exames e estava dando tudo certo, né? Eu tinha muitos folículos que poderiam ser muitos óvulos, né? A medicação, o estímulo hormonal, a bomba de hormônio inicial é fazer essa estimulação ovariana, que é transformar aqueles folículos em óvulos, e começamos o nosso processo. E tínhamos a questão da minha endometriose. Você já sabia que tinha endometriose? Eu tinha suspeita por conta das minhas cólicas, Sim. Que eram cólicas incapacitantes, e do meu fluxo menstrual. Eu tinha um possível diagnóstico. E minha ginecologista, que era de Garanhuns, ficava sempre me pedindo para fazer a ressonância e o exame. E por medo de receber esse diagnóstico e na minha cabeça ia ser mais uma dificuldade para engravidar, eu não queria fazer. Eu disse, não, quando realmente, de fato, eu for me preparar para engravidar, vou querer ter as notícias logo nesse momento. Vou querer ter essas notícias. Vou querer ter essas notícias logo de uma vez. Então, por isso que eu passei muito tempo sofrendo com cólica. As pessoas diziam, mulher, por que tu não toma tal remédio? Porque eu não sabia de fato se eu tinha ou não endometriose, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer os exames que a minha médica tinha solicitado há muitos anos-luz. Fiz todos e eu descobri que eu tinha endometriose num ligamento do útero sacro. É uma endometriose profunda, mas que ela não ela dificulta a gravidez, mas ela não lhe deixa infértil. Não é impeditiva. Não é. Ela pode dificultar um pouquinho. Como tem muitas mulheres, por exemplo, que dizem, eu liberei, né? Sim. Aí passa 1 mês, 2 meses, no terceiro consegue, sabe? É bem assim. Aí foi quando a gente começou, tava dando tudo certo, os exames tudo ok. Aí nós fizemos a nossa primeira FIV que foi programada para ser uma fertilização a fresco. Ou seja, quando captasse
o óvulo, que juntasse com o sêmen, com 3 dias mais ou menos já acontece a fecundação e ela é feita a transferência. Renata, simplesmente todo o meu estímulo ovariano não deu. Os meus folículos, eles não se tornaram bons óvulos. Ou seja, foi a minha primeira decepção com a fertilização in vitro, sabe? A gente não teve uma boa resposta nesse estímulo, então foi uma FIV negativa. Um momentinho. Dê mais 30 minutinhos. Porque já tem outra pessoa esperando para gravar. É. Tem mais 2 gravações. Ai, Deus. Então, vamos... 10 minutinhos? Mais 10 minutinhos. Vamos. Então, aí eu passei por alguns processos, né? Eu fiz 2 captações, fiz 2 transferências e não tivemos sucesso, né? E hoje, depois de ter passado por isso, que foram longos períodos, sabe? A minha última tentativa foi agora em fevereiro, bem recente, né? Foi quando eu expus lá no meu Instagram, que eu passei por isso mais uma vez, e eu realmente estava muito cansada. Vinha desde 2023 tentando, estava muito cansada, foram muitos períodos de exposição hormonal, eu mudei bastante o corpo, a mente, veio também aí a fase que eu mudei muito as minhas crenças. A atriz Mariana Rios tem dado muita voz Sim. às mulheres que são tentantes pelo processo de fertilização, ultimamente, quando ela vem expondo, né, essa fase a fase e todo esse sofrimento das negativas, né? E acho que você tem se identificado e enfrentado também com muita assertividade esse processo todo e pontuado, embora você não viva na internet falando sobre isso, seus aparecimentos são sempre muito... Eu acho que trazem muita esperança para as mulheres, conforto para quem passa, quem vive algo desse tipo, e acalenta muito o coração, né, de Renata, muitas mulheres. eu resolvi dar tempo ao tempo, eu resolvi não sofrer, sabe? Tudo que eu passei tá aqui. Sim. Mas tem aqui. Então eu não fico alimentando o que tá aqui, sabe? Então eu tento passar sempre por esse processo, sabendo que Deus prepara tudo no tempo certo. Perfeito. Eu tô passando por um processo. Eu resolvi pausar, porque senão eu ia ficar louca. Resolvi pausar, resolvi me cuidar. Não sabe? só emocionalmente, mas fisicamente, por conta dos hormônios, por conta né? dos hormônios, eu mudei muito, eu cheguei num peso que eu nunca tive na minha vida. Então, assim, para Maria Bruna se reencontrar novamente, eu tive que dar essa pausa. Tive que pausar porque eu já estava muito cansada. Me apeguei muito a Deus nesse período, sabe? Comecei a ler mais a Bíblia, foi aí também onde eu tive essa minha transição, que eu era uma pessoa muito, muito mística, supersticiosa, e a leitura, a Bíblia, me trouxe a verdadeira, me trouxe a verdade, sabe? Quem acompanha você há muito tempo sabe do que você está falando, né? Você sempre compartilhou muitos rituais que você fazia, soprar canela e muitas crenças que você tinha que não condiz com a espiritualidade cristã. E o que eu vivo hoje, né? Isso. Então, assim, eu deixei de fazer muitas coisas e não foi nada que disse assim, que eu posso dizer assim, vou deixar de fazer isso porque se eu deixar, eu não tive a minha bênção ainda na maternidade porque eu tô fazendo isso de errado. Não, nunca foi essa barganha, né? Nunca foi. Foi simplesmente acontecendo. As coisas foram fluindo naturalmente. Eu acho que eu ainda vou inspirar muitas mulheres e ajudar muitas mulheres com essa minha superação, sabe? Essa minha espera. Essa minha espera, Renata, tem sido uma espera muito... Como é que eu posso dizer? Uma espera muito... convicta, sabe? Que tudo vai dar certo. E se não der, eu fiz a minha parte. E que o certo não quer dizer necessariamente que seja o que você quer. O certo é o que Deus tem preparado para você. Isso. Todos os dias eu falo, Deus, a minha vida está entregue em suas mãos. Você está gerando testemunho, né? E o testemunho, às vezes, não é só sobre a gente. Na verdade, é muito mais sobre Deus.
E Isso. sobre o que ele faz e o que ele pode fazer ainda, né? Através de você. Então, ele está ali transformando e tem um mundo ao redor. E principalmente com o crescimento que você teve na internet, de pessoas que você sequer imagina que a sua história tem mudado. Talvez essa mudança dessas suas crenças pode estar, né, chegando para essas Sim. pessoas. Você pode estar gerando novos filhos aí para Deus, né? Trazendo pessoas E para a é isso. espiritualidade A cristã. gente vem ao mundo apenas para servir. Quem ainda não pegou isso aí, só para servir. E essa doação de compartilhar um pouco do que você acredita, um pouco sobre Deus, a gente está servindo Sim. o próximo. A gente está fazendo com que o próximo tenha fé, retorne, né? Porque às vezes as pessoas se perdem um pouco na Esfriam, espiritualidade. né? Esfria, né? Esfria. Em nenhum momento eu me questionei sobre nada que estava acontecendo na minha vida, eu só acreditei. Então, infelizmente, O eu tempo, tenho que né? começar a encaminhar para o fim, porque assunto tem, viu? Mas a gente, quando sair daqui, vai lá para o Martinez e quem sabe a gente abre a nossa live e Sim. continua, por que não? Eu queria só fazer um bate-bola rapidinho com você, que eu acho que vai ser muito legal para as meninas. Uma palavra que define MB hoje. Que vier na cabeça. Superação. Verdade. Superação. Uma verdade que você descobriu sobre você nesse processo. Eu sou muito forte. Muito. Algum erro que virou aprendizado? Confiar. Eu confiei muito, sobretudo, eu confiei muito na ciência e na medicina e esqueci de colocar Deus em primeiro plano. Olha aí, que lição. Uma referência de mulher para você? Minha mãe. Não tinha como ser outra pessoa. Um medo que já ficou para trás? Não tenho medo, Renata. Ai, que lindo. Não tenho medo. Que lindo. Um hábito que mudou sua vida? Pensamentos positivos. O que você diria para Maria Bruna de 10 anos atrás? Segurar as pontas, neguinha, que tem muito chão pela frente. Trabalhe, minha Trabalhe. filha. Que você gosta de umas Trabalhe, que você bolsinhas. gosta de luxar, você trabalhe. E o que você diria para a Maria Bruna de daqui a 10 anos? Valeu a pena. Por fim, o que é que faz para se tornar uma verdinha da MB? Interagir, minha gente. Por favor, interajam lá no meu Instagram. Curtam, comentem. Não fiquem só perguntando. Comentem lá nas minhas fotinhas. Minha gente, tem muita gente que acha que eu quero que comente tudo. Não, basta interagir. Quem tá lá tem participe. 700 pessoas. As 700 pessoas que estão lá não comentaram tudo que eu postei durante 365 dias do ano, não, minha gente. Tem que, às vezes, dar o ar da graça lá. Tem Mostrar gente que faz parte, que faz né? parte, que acompanha. Oh, meu bem. Ai, foi tão bom. Tão maravilhoso. Você é uma Eu queria pessoa mais tempo, né? maravilhosa. Você tem leveza e profundidade ao mesmo tempo. Sua alma é muito bonita. Você é uma pessoa transparente. Sabe uma pessoa que a gente gosta de estar perto, ter por perto? Eu acho que essa é a sensação que eu tenho desde que tive o primeiro contato com você e que todas as suas seguidoras e essas fiéis pessoas que estão lhe acompanhando têm, assim, de queria ficar pertinho dela, sabe? Ser amiga. Eu converso pouco, né? A gente aprende muito com você, sabe? Com a sua postura, com o seu jeito de ser, a sua história com a sua mãe, essa honra que você tem por ela é uma coisa que eu admiro muito, viu, Manuela? Eu quero que você aprenda, sabe? Assim, você é aquela pessoa que eu indico pra minha filha. E assim, quando você diz assim, ó, filha, acompanha essa pessoa que ela tem muito pra te ensinar, isso já diz muito sobre a pessoa que você é. Então, pra mim, é um privilégio ter você aqui. Quero lhe agradecer, porque você veio nesse meio de vida que você anda para todo canto. Você vir para aqui, né, para me prestigiar, para mim é um motivo assim de honra, de orgulho, de alegria muito grande. Quero só lhe agradecer, viu? Eu que agradeço, Renata, por esse espaço, para eu falar um pouquinho da minha vida, para deixar minhas seguidoras mais próximas, para as pessoas realmente me verem, conhecer mais um pouquinho da Maria Bruna. Não falei tudo que eu queria falar, mas a gente pode ter outra oportunidade. Então, até o próximo. Até o próximo. Né? 1, 2, 3. A parte 2. A parte 2 vai ter que ter, viu, minha gente? Muito obrigada a todos vocês que estiveram por aqui. Obrigada, Jean.
Tchau, minha Eu não sei nem gente. pra onde eu olho.